Bora começar a última questão dessa provinha do IME de 2026. Nós estamos resolvendo a prova de Física da segunda fase e essa é a questão 10, que é a última questão da prova. Questão de ótica geométrica. Vamos dar uma lida no enunciado. Fala, meu povo, tudo na paz? Quem vos fala é Jesus. Então vamos lá, vamos ver o que essa questão fala. Sejam dois cilindros coaxiais de raios Rzão e Rzinho, com Rzão maior do que Rzinho. O cilindro de raio Rzão tem sua superfície interna espelhada, enquanto a superfície externa do de raio Rzinho também é espelhada. Tá, então essa parte aqui, ó, é espelhada. E essa parte de fora aqui, mas por dentro, né, é espelhada. Fechou. Um feixe estreito de luz se propaga entre os espelhos em um plano perpendicular ao eixo dos cilindros. O feixe luminoso parte do ponto A, é refletido em B, e a partir daí continua sua trajetória entre os espelhos. Então o que dá para entender é que ele vai fazer isso. Ó. Ele vem, bate, 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 ele fica preso aqui dentro. Né? E vai indo. Então é isso aqui que está acontecendo. Considere que o sistema esteja ajustado à razão R sobre R igual a raiz de 3 sobre 2 para que haja N pontos de reflexão em cada espelho e que os raios se sobrepõem após uma volta. Tá, então vamos continuar aqui, ó. Aí chega aqui e sobrepõe. Lógico que meu desenho ficou péssimo, né? Mas ele vai fazendo assim, 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 sobrepõe e continua. É isso que ele quer. Então nesse caso aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é um N igual a 7, tá vendo? Ou então, sei lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é 8. Entendeu? Então ele pode fazer várias coisas, dependendo do ângulo ali, ó. Então ajusta o ângulo assim, ó. Aí olha só. Vai que ele faz um monte, tá vendo? Pode ser que ele faça um monte, aí entendeu? Aí deu N igual a 20, sei lá. Então é isso daí que está acontecendo. Beleza? Então tá bom. Determine a expressão da tangente de θ em função de n e os possíveis valores de n. Então, por exemplo, será que n igual a 1 é possível? Aqui já tem uma coisa. Ó, 2, n igual a 1 não dá. 2 também não dá, né? Ó, vamos pegar uma abertura bem grande, ó. Pô, tem um mínimo n aí, né? Então, nós temos que tentar descobrir isso daí também. Beleza? Então é isso que está acontecendo. A única informação que eu tenho é que a razão dos raios é raiz de 3 sobre 2. Eu já fiz um desenho aqui previamente para ficar mais fácil da gente entender. Eu coloquei um n aleatório, só para ficar bonito eu peguei um n par, tá? Que aí fica mais fácil da gente ver. Beleza. E aí, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Vamos fazer aqui os ângulos de laranja. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de incidência, é o ângulo θ. Quando você reflete no espelho, o ângulo de reflexão é igual. Então aqui é θ também. Beleza. Aí tem um ângulo lá em cima, né? Que vai ser refletido, obviamente, com o mesmo ângulo. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu liguei todo mundo lá embaixo, na normal, e eu vou chamar aquele ângulo lá de baixo de alfa. Ó. Pela simetria, esse ângulo aqui também é alfa. Concorda comigo? Pela simetria, na verdade, todos os ângulos aqui são iguais a alfa. Essa situação aí é totalmente simétrica. Beleza? Então, acaba que aquele ângulo lá em cima, esse aqui, ó, ele é θ menos alfa, né? Θ. Espera aí. Vou aumentar aqui um pouquinho. Θ menos alfa. Aqui também seria θ menos alfa, né? Porque a reflexão é igual, ó. E por aí vai. Aí ele vai incidir aqui com qual ângulo? Aqui vai ser θ de novo, pela simetria da situação, tá vendo? E o negócio começa a se repetir. Deixa eu diminuir esse aqui também. Ué. Ele resolveu não apagar.
Doidão. Ó, tá vendo? Mas enfim. Deixa eu fazer o seguinte. Pronto, agora ele apaga. Tecnologias, né? Às vezes funciona, às vezes não. Mas enfim, você está entendendo o que está acontecendo. Então todos os ângulos de reflexão na parte interna são iguais a θ. E na parte externa é θ menos alfa. Pronto, agora ficou melhor. Então é isso aí que está acontecendo. Beleza. Essa parte pontilhada de preta aqui, ó, vale Rzinho. E a parte pontilhada de preta aqui, ó, a grandona, vale Rzão. E eu tenho que dar um jeito de, né, achar o θ. E eu preciso do Rzinho e do Rzão porque eu sei a razão entre eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei dos senos nesse triângulo aí. Qual triângulo? Esse triângulo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse, ó. Então, esse triângulo aí, ó. Beleza? Então eu vou usar a lei dos senos nesse triângulo. Bom, vamos lá. Será que eu faço aqui do lado? É, eu vou fazer aqui do lado. Porque senão lá embaixo vai ficar muito longe. Então, lei dos senos. Então vamos lá. O Rzinho ali, ó, oposto a ele, é o θ menos alfa. Então vai ficar Rzinho dividido por seno de θ menos alfa é igual a Rzão sobre alguma coisa, né? Quem que está oposto ao Rzão? É o 180 menos θ, tá vendo? Seno de 180 menos θ. Rzão. Só para você visualizar isso melhor, ó. Esse ângulo aqui, ó, que eu rabisquei aí, ó, é o oposto ao R, tá vendo? Ele é o suplemento de θ. Fechou? Então pronto. Então nós temos aí a lei dos senos. Bom, eu vou fazer aparecer a razão Rzinho sobre Rzão, que é o que o cara me deu, né? Então nós vamos fazer o seguinte. E outra coisa também, seno de 180 menos θ é igual ao seno de θ, né? Porque o seno de um suplemento é igual. Então vai ficar isso dividido pelo seno de θ menos alfa. Lembra que eu quero θ, hein? Esse alfa está me atrapalhando. É igual a Rzão sobre Rzinho. Eu fiz ao contrário, né? Agora já era. Rzão sobre Rzinho. E o Rzão sobre Rzinho é 2 sobre raiz de 3. Fiz ao contrário sem querer. Então aqui está quase. Só falta esse alfa sumir daí. Só que agora, vê se você concorda comigo. Ó. Aqui, ó, eu desenhei para quantos n's, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu coloquei 8. Quantos alfas vão aparecer aí? Para cada reflexão aqui, ó, aparece um ângulo 2 alfa. Nessa reflexão vai aparecer um ângulo 2 alfa aqui, depois 2 alfa, depois 2 alfa, depois 2 alfa. Então esse 2 alfa tem que ser um número inteiro, tá vendo? Concorda comigo? O 2 alfa, 2 alfa, na verdade, um número inteiro de 2 alfas tem que completar o 2π. Então a condição para que um raio sobreponha no outro, depois que der a volta, é que 2 alfa mais 2 alfa mais 2 alfa mais 2 alfa mais 2 alfa, n vezes seja 2π. Essa que é a condição, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, vou descer isso aqui. Vou começar dessa condição. É a condição de sobreposição. Dois alfa vezes n tem que ser igual a 2π. Então o nosso alfa vai ser π sobre n. O alfa é π sobre n. Necessariamente o alfa tem que ser π sobre n. Agora sim, eu aplico a lei dos senos, porque aí eu posso trocar o alfa por aquele negócio ali, né? Então vamos lá. Vou fazer a conta aqui embaixo agora, tá? Porque agora eu não preciso mais disso aí não. Então vai ficar
Ó, multiplica cruzado. Raiz de 3 seno θ é igual a 2 vezes seno de θ menos alfa. Lembrando que o alfa eu já tenho, hein? Aí qual que é a pergunta mesmo? Ele quer a tangente de θ, ok. Então eu vou ter que usar um pouco de trigonometria aqui, né? Vou ter que abrir esse seno aí. Vamos abrir ele. Então vai ficar raiz de 3 seno θ é igual 2 vezes seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Essa é a fórmula, né? Então, ó, seno do primeiro cosseno do segundo menos seno do segundo cosseno do primeiro. Esqueci do 2 aqui. Ele quer a tangente, né? Então eu vou dividir a equação inteira por cosseno de θ. Porque se eu faço isso, olha o que acontece. O que é seno sobre cosseno? É tangente. Então aqui fica raiz de 3 tangente de θ. Aqui vai ficar 2 vezes tangente de θ cosseno de alfa. E aqui vai ficar simplesmente 2 vezes seno de alfa. Eu estou atrás de quem mesmo? Eu estou atrás do θ, né? Então eu vou passar tudo que tem θ para a direita, ok? Então vai ficar assim, ó, 2 tangente de θ cosseno de alfa. E aquele raiz de 3 tangente de θ eu vou trazer para o lado de cá. E o 2 seno de alfa eu vou passar para o lado de lá. Coloca a tangente de θ em evidência e manda dividindo. Então a tangente de θ vai dar, ó, vou começar pelo denominador, que ele é maior, que é o que eu pus em evidência. 2 vezes cosseno de alfa. Só quem que é alfa mesmo? Π sobre n. Menos raiz de 3. E em cima, 2 vezes seno de alfa. Só que quem que é alfa mesmo? Π sobre n. Tá aí, então, a tangente de θ, que foi a pergunta dele, né? Pronto. Então a resposta da letra A, tangente de θ é igual a isso daí. Beleza? A letra B, ele pede o seguinte: quais são os possíveis valores de n? Agora vamos lá. Você concorda comigo que na hora que eu mando o raio, o primeiro raio, que é esse aqui, ó, eu posso inclinar ele mais ou menos. Mas eu não posso inclinar ele o tanto que eu quiser, não. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso inclinar ele desse tantinho aqui? Posso. O ângulo é pequenininho. Posso. Quando eu fizer 90 graus aqui, ó, já não dá mais, porque ele passa direto. Ele não sofre uma reflexão aí nessa face interna. Então o meu ângulo de incidência, ele não pode ser maior do que 90. Essa aqui é a minha condição. Beleza? Na letra B. Então, ó, essa conta que eu fiz aí da lei dos senos era a letra A, né? Beleza. Agora vamos lá para a letra B. A letra B, eu tenho certeza absoluta que o meu ângulo θ ele é menor do que 90 graus. Então, eu posso afirmar que a tangente de θ para um ângulo no primeiro quadrante ela é positiva. Então, a expressão que eu acabei de achar, ela tem que ser positiva. O numerador já é positivo, né? Que é seno de um ângulo menor do que π, que é sempre positivo. Então, eu preciso que o denominador seja positivo também. Então, eu preciso que 2 vezes cosseno de π sobre n menos raiz de 3 seja maior do que zero. Ou seja, o cosseno de π sobre n tem que ser maior do que raiz de 3 sobre 2. Certo? Quem é que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? Não é o 30 graus, o π sobre 6? Aí pensa lá no ciclo trigonométrico. O cosseno está aqui, ó. Aqui está o π sobre 6. Para você aumentar o cosseno, você tem que vir para cá, né? Ó. Quanto mais para lá você for, maior o cosseno. Então, na verdade, você tem que diminuir o ângulo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esse π sobre n aí, ó, tem que ser menor, π sobre n,
Tem que ser menor do que π sobre 6. O π corta, multiplica cruzado, n maior do que 6. Como a gente suspeitava, tinha um valor mínimo do n, né? O 6 não vai dar certo. O primeiro n que dá certo é o 7. Beleza? Então tá aí. Última questão. Respostas da letra A e da letra B estão aí na tela. Tomara que tenha ficado tudo claro ao longo dessas resoluções aí. Qualquer dúvida, como sempre, deixa no chat. No chat não, nos comentários, que eu respondo aí o mais rápido possível. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.